Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ao Planeje-se Comigo de abril. E esse mês eu quis fazer um pouquinho diferente, tentar algumas coisas novas, então eu decidi fazer umas colagens com craft, com papel craft. Você consegue fazer com aquele papel do saco de pão, tem algumas fitas também para isso, ou até às vezes você tem aí uma sacolinha daquelas de papel pardo, dá para você fazer também. Eu, esse mês de abril, gravei o vídeo no iniciozinho do mês de abril, mas estou postando hoje, um pouquinho atrasado, vamos dizer assim, mas o bom justamente do Bullet Journal é isso, que não importa quando você vai começar, o importante é que, como ele é personalizável, você não vai perder páginas da sua agenda, vamos dizer assim. E nessa primeira semana de abril eu basicamente fiquei usando o bloquinho de To Do para poder me organizar e o Google Agenda. Fiquei assim porque, como eu tinha que gravar para vocês o vídeo do Planeje-se Comigo e eu tava um pouco atarefada, sem tempo para parar para gravar, então eu preferi segurar um pouquinho para fazer o Bullet Journal e fiquei só no To-Do List. E então, assim que eu pude, eu fiz. Como eu já falei no primeiro vídeo de Bullet Journal do ano, se eu não me engano, eu busco ideias do que fazer cada mês no Bullet Journal no Pinterest. Se você tá sem ideia aí para um tema ou para o que fazer no seu Bullet Journal, dá uma pesquisada no Pinterest, vai te ajudar muito. Acredito que uma boa parte de vocês já tenha começado a se planejar com o método que você estiver usando, mas quem ainda não começou a planejar o mês de abril, aproveita a oportunidade para se planejar comigo. Pega a sua agenda, o seu planner, o seu Bullet Journal, o Google Agenda mesmo, se você utiliza esse método para se organizar, e vamos nos organizar para o mês de abril. Como eu quis tentar algo diferente esse mês, eu acabei fazendo um calendário um pouquinho menor, na verdade bem menor do que eu costumo fazer, e eu acho que vai ser o suficiente. Eu acho que vai funcionar porque eu só coloco poucas coisas no meu calendário. Coloco alguns eventos ou atividades que eu precise fazer, bem pontuais, então, e eu tenho uma letra bem pequenininha, eu acho que vocês já repararam. E se eu quiser eu ainda consigo diminuir um pouquinho mais, então eu acho que esse tamanho é o suficiente. Com mais ou menos 17 milímetros de largura cada e 2 centímetros de altura, que seria 20 milímetros, né? Como estamos falando de planejamento e organização, vocês já pararam para pensar que a gente já está quase no meio do ano, já está muito pertinho do meio do ano, e queria perguntar a vocês como é que andam as metas de 2022, como é que anda esse seu planejamento para esse ano. Eu vou ser sincera que algumas coisas eu tô um pouquinho mais lenta do que eu queria, mas eu tô tentando usar tanto o Bullet Journal como também o meu dia a dia, to-do list, coisas do tipo, para conseguir me organizar para fazer tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Não digo isso só em relação a trabalho ou estudo, mas digo assim também em relação a coisas que eu quero fazer para mim mesma, como continuar no hábito da leitura,
voltar a fazer exercício físico, praticar o inglês, são coisas que a gente às vezes coloca em segundo plano, vamos dizer assim, e não aproveita o nosso próprio planejamento semanal e mensal para colocar essas atividades para a gente lembrar de fazer e realmente fazer. O Bullet Journal, ele é um método de organização pessoal, de desenvolvimento pessoal, justamente porque você deve utilizá-lo para se desenvolver. Como, por exemplo, eu tô aí fazendo o controle de hábitos, que é uma coisa que eu uso todo mês. E também coloco o controle de leitura bíblica, eu coloco o controle de estudo, de tempo de estudo, porque são coisas e áreas da minha vida que eu quero desenvolver melhor, que são boas para mim. E é justamente por isso que eu uso ele para me auxiliar, para eu lembrar de fazer, para eu ter ali como dar um check, como preencher e perceber que eu consegui fazer aquilo que eu queria, que eu tinha me proposto. E quando a gente consegue dar aquele check, a gente sabe que a sensação é muito boa. E no caso do controle de hábitos, se você faz seja o de colorir ou pontinho, eu não sei como é que você faz, quando você vê ali a visão do mês e você vê que você conseguiu ser constante em algum hábito, e eu não digo que você vai precisar de uma lista grande de hábitos ou que você vai conseguir fazer todos os hábitos perfeitamente todos os dias, porque imprevistos acontecem, coisas acontecem no nosso dia a dia, mas você se esforça para conseguir fazer. E se você conseguir ser constante em pelo menos um hábito, a satisfação é muito grande. É uma dica que eu coloco para vocês, justamente colocar poucos hábitos. E aí, se você quiser, depois você vai aumentando. Começa com 2 hábitos e depois vai aumentando. Eu gosto muito do modo que eu costumo fazer o meu controle de hábitos, controle de leitura bíblica e controle de estudos. Mas esse mês eu tava um pouquinho entediada, então eu decidi que eu queria fazer um pouco diferente pra mudar. E eu gostei muito de como ficou muito bonitinho. Pra quem é novo aqui no canal, um dos últimos vídeos aqui do canal foi como fazer um bullet journal com apenas R$50, porque é basicamente o que eu tenho usado para fazer o meu bullet journal. Porque você não precisa ter todos os itens de papelaria mais bonitos, mais caros, das melhores marcas, para conseguir fazer um bullet journal bonito, prático, funcional. E vocês vão ver que eu usei basicamente esses itens no meu bullet journal desse mês. As únicas coisas que eu acrescentei foi a cola, né, a cola em bastão, que você consegue comprar baratinho em loja de papelaria, ou também serve aquela cola normal, cola branca normal. Eu usei uma washi tape, que na verdade foi minha irmã que me deu. Ela me deu algumas e aí eu aproveitei para usar essa rosinha linda. E um papel pardo que você pode conseguir em qualquer lugar, como eu falei, num saco de pão, coisas do tipo. Então não foi muitas coisas que eu acrescentei, nem coisas muito caras, e são coisas que eu não vou usar todo mês. Eu usei esse mês porque eu queria fazer alguma coisa diferente. E também, como eu usei o papel pardo, eu usei a minha caneta branca da Tris, que eu comprei por R$3, se eu não me engano, em alguma papelaria aqui da cidade. Mas que aí, se você quiser acrescentar uma caneta branca naquela lista de itens para um bullet journal, pode acrescentar tranquilamente sem deixar muito caro, porque, por exemplo, essa da Tris foi R$3, R$3,50. E
Ela funciona, eu não sei se é porque eu não uso com frequência, mas ela falha um pouco, sabe? Ela não é tão pigmentada. Talvez seja porque eu não use muito, e aí ela fica muito parada. Pode ser, não sei. Depois, quando eu comprar uma outra, eu vou saber dizer melhor. E aí eu aviso vocês. Para quem quiser ver esse vídeo do Bullet Journal com menos de R$50, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha e vou deixar também nos cards. Outra coisa que eu tenho feito é testar novos planejamentos semanais para ver qual se encaixa melhor, qual funciona melhor comigo. Eu não gosto muito de poluição visual no meu planejamento, porque aí fica parecendo que eu tenho mais coisas para fazer do que eu realmente tenho e dá aquela dorzinha no coração que acaba muitas vezes levando à procrastinação. Então, se você está procrastinando aí ou com dificuldade de fazer as coisas que você tem que fazer na sua semana, no seu dia, vê se você não está colocando coisas demais, informações demais no seu planejamento. Talvez seja isso que esteja te causando uma resposta negativa. E também gosto de deixar algum espaço para eu colocar coisas importantes que eu não posso esquecer de fazer naquela semana. E se eu não conseguir fazer, eu remanejo para a próxima semana. E estabelecer prioridades é muito importante para que a gente consiga fazer o que realmente é importante. Bom, esse é o meu Bullet Journal de abril. Eu gostei demais, achei que ficou muito fofinho e diferente. Acho que é o meu favorito até agora, arrisco dizer. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo de Bullet Journal, de organização, rotina, estudos, planejamento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!